Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de processo civil. Estamos falando sobre a grande temática dos recursos, né? Estamos falando aí sobre diversos aspectos importantes da teoria geral dos recursos, né? Nós falamos sobre juízo de admissibilidade, analisando os pressupostos de admissibilidade, analisamos o sistema de interposição dos recursos, renúncia ao direito de recorrer, desistência do recurso, que são temas importantes. Falamos até sobre o conceito de recurso, né? Então, agora nós vamos analisar o chamado recurso adesivo, beleza? E a primeira coisa que é absolutamente essencial você entender sobre esse tema é que o recurso adesivo, ele não é uma espécie de recurso, tá? Na aula sobre juízo de admissibilidade, quando a gente falou sobre taxatividade recursal, nós vimos o artigo 994 do CPC, que traz o rol de recursos existentes no processo civil, ok? E você pode pegar esse artigo e procurar lá que você não vai encontrar o recurso adesivo. Por quê? Porque ele não é uma espécie recursal. Ele não é um tipo de recurso, tá? Como a apelação, o agravo de instrumento, os embargos de declaração. Não. O recurso adesivo é uma forma de interposição de recurso. É um mecanismo para se interpor, para se manejar alguns recursos. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Ok? Esse nome, recurso adesivo, vocês já vão entender por quê. É porque ele vai aderir a um recurso já existente. Ele vai, como dizem popularmente, né? O recurso adesivo, ele vai pegar carona no recurso da outra parte. Então, por exemplo, uma das partes entra com uma apelação, tá? E eu pego carona neste recurso de apelação da outra parte. Então, o recurso adesivo vai aderir, vai, entre aspas, grudar no recurso de apelação da outra parte para subir junto para o órgão ad quem, para o tribunal. Ok? Então, vamos lá. Começando aí, depois dessas explicações preliminares, vamos falar um pouquinho sobre o recurso adesivo. No seu material, eu começo deixando claro exatamente isso. Ele não é uma espécie de recurso, mas sim uma forma de interposição de alguns recursos. E ele está previsto no artigo 997 do CPC. Então vamos fazer a leitura do 997 e aí eu vou explicando aos poucos o que o 997 ele quer dizer. Vamos lá. O caput começa falando que cada parte vai interpor o recurso independentemente, no prazo e com a observância das exigências legais. Então ele quer dizer o seguinte: o direito de recorrer, ele pertence de forma individual a cada uma das partes, tá? Cada uma das partes. Quando eu tenho autor e réu
insatisfeitos com a decisão, e aí eu vou utilizar como exemplo a sentença e o recurso de apelação, porque é mais fácil para explicar. Depois eu menciono os outros recursos em que o recurso adesivo pode ser feito. Né? Suponha que o autor e o réu, os dois tenham ficado insatisfeitos com a apelação. Neste caso, com a sentença, perdão. Os dois ficaram insatisfeitos com a sentença. Neste caso, os dois podem apelar. E a apelação do autor e do réu são apelações independentes. O autor vai ter os 15 dias para apelar, o réu vai ter os 15 dias para apelar. Cada recurso de apelação deverá observar os requisitos, deverá observar os pressupostos de admissibilidade, que a gente conversou na aula passada, tempestividade, preparo, interesse, ok? Então, o 997 caput, ele começa deixando muito claro que o recurso de uma parte não interfere no da outra, não depende da outra, ok? Aí o parágrafo 1º vem e começa a previsão do recurso adesivo. Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. Este aderir está falando do quê? Do recurso adesivo. Ou seja, qualquer deles poderá recorrer adesivamente. Então vamos lá. Essa primeira parte do parágrafo 1º, sendo vencidos autor e réu, traz para a gente o grande pressuposto que é necessário para haver o recurso adesivo. É o que nós chamamos de sucumbência recíproca. Sucumbência recíproca. Olha só. Na linguagem processual, sucumbência, você sucumbir, é perder. Então, a parte sucumbente é a parte que perdeu. Quando nós temos uma sucumbência recíproca, significa que nenhuma das partes, nem autor nem réu, ficou totalmente satisfeita com a decisão. Ou seja, ninguém ganhou tudo que queria. Alguém saiu insatisfeito. O que é muito comum em sentenças de parcial procedência. Então, o autor pede 10, o réu não quer pagar nada, vai o juiz e dá 5. O autor pediu 10, o réu não queria pagar nada, o juiz deu 5. O autor está insatisfeito porque queria 10 e recebeu 5. O réu está insatisfeito porque não queria pagar nada, vai ter que pagar 5. Então, neste caso, o que aconteceu? Houve sucumbência recíproca. Beleza? Nos termos do caput, do 997, neste caso, tanto o autor como o réu podem ingressar com o recurso de apelação. O autor para conseguir os outros 5 mil, o réu para tentar reverter a decisão e não pagar nada. Ok? Então haverá interesse recursal de ambas as partes, tanto do autor como do réu. Beleza? Muito bem. Só que vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que por algum motivo, ou o autor ou o réu não recorreu, não apelou no prazo. Prazo de apelação, 15 dias. Não apelou. Confiando que a outra parte também não iria recorrer. Então, por exemplo, o réu
pensa assim, bom, eu não vou recorrer, em que pese eu, né, perdi também, porque eu não queria pagar nada, vou ter que pagar 5, mas eu acho que o autor vai ficar satisfeito com os 5. Ele não vai recorrer. O réu pensando, né? Acho que o autor não vai recorrer. Acho que o autor vai ficar satisfeito com os 5 que ele recebeu. E aí, eu também fico, vai, 5 mil eu consigo pagar, né? Eu também tive minha parcela de culpa no problema, então, não vou recorrer. Vai ter que recorrer, vai ter aumento dos honorários, né? Vai demorar, não sei o quê. Não vou recorrer. E o réu deixa passar o prazo de 15 dias e não recorre. De repente, o réu é surpreendido com o recurso de apelação do autor. Ou seja, o autor recorreu, o autor apelou para tentar no tribunal ganhar os outros 5 mil. E o réu pensa, meu Deus, e agora? Eu não recorri. Eu deixei passar o prazo de 15 dias da apelação e não recorri. E agora? Veja, se o autor recorreu, o réu vai ser intimado para apresentar as suas contrarrazões ao recurso do autor. Beleza? Neste caso, o réu, dentro do prazo de contrarrazões, que também é de 15 dias, ele vai poder recorrer adesivamente dentro do prazo das contrarrazões. Ele vai poder apelar adesivamente, pegando carona no recurso de apelação do autor. Quando o recurso de apelação do autor subir para o tribunal, a apelação adesiva do réu também vai subir. E neste caso, o recurso de apelação adesiva do réu será analisado pelo tribunal e o réu vai tentar, nessa apelação adesiva, que o tribunal reforme a sentença para ele não ter que pagar nada. Então, por isso, o recurso adesivo, ele adere, ele gruda no recurso da outra parte e sobe junto para o órgão adquém. Vamos a um exemplo, né? Aliás, eu acho que eu vou primeiro dar o exemplo. Aí depois eu volto para ler o parágrafo seguinte. Imagina que eu entrei com uma ação contra o Thor. Tá? Eu entrei com uma ação contra o Thor, pedindo 10 mil. Aí ele contesta, diz que não deve nada, etc. Aí o juiz deu sentença parcialmente procedente, condenando o Thor a me pagar 5 mil. Opa, teve a chamada sucumbência recíproca. Beleza? Porque nenhuma das partes venceu totalmente a ação, ninguém ficou totalmente satisfeito. Eu, porque queria 10, recebi 5, o Thor, porque não queria pagar nada, mas foi condenado a pagar 5. Beleza. Aí o que acontece? Eu não recorro, me contento com a sentença, mas a parte contrária também recorre. Eu fui surpreendido pelo recurso da outra parte. Ok? E aí o que acontece? Eu recorro adesivamente, pegando carona no recurso dele. Beleza, tudo isso a gente já viu. Então, neste caso, a sucumbência recíproca é pressuposto do recurso adesivo. Não existe recurso adesivo sem sucumbência recíproca. Tá? Pois bem. Professor, e a legitimidade do recurso adesivo? É simples. A legitimidade do recurso adesivo pertence àquele que foi recorrido no recurso principal. Ou seja, no meu exemplo aqui, o Thor era o réu, né? Eu sou o autor, o Thor recorreu e eu fiquei sem recorrer. Então, neste caso, eu sou legitimado para recorrer adesivamente, porque o recurso principal é o recurso do Thor, aqui no meu exemplo, né?
Então, ele, o Thor, é o recorrente. Eu sou o recorrido. Então, sou eu que tenho a legitimidade para entrar com o recurso adesivo. Prazo do recurso adesivo é o prazo das contrarrazões, isto é, 15 dias úteis. Porque o recurso adesivo, ele tem que ser manejado no prazo das contrarrazões. Porque a regra é a seguinte: recorro. Quando eu recorro, eu apresento as minhas razões recursais. A outra parte é intimada para apresentar as suas contrarrazões. Isto é, para tentar convencer o tribunal de que eu, que estou recorrendo, não tenho aquele direito. Então, as contrarrazões são para tentar derrubar as razões. Beleza? Só que o código permite que, dentro desse prazo de contrarrazões, além das contrarrazões, além de eu tentar derrubar as razões do recorrente, eu recorro adesivamente nestes casos de sucumbência recíproca. Ok? Então, o prazo do recurso adesivo é também de 15 dias, porque é o prazo das contrarrazões. Ok? Agora, volta no parágrafo 2º. O parágrafo 2º fala que o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. Então, o que isso quer dizer? Haverá uma relação de dependência entre o recurso principal e o recurso adesivo, de modo que o que acontecer com o recurso principal afetará o recurso adesivo. Aqui existe relação de dependência. Então, se o recurso principal é uma apelação, por exemplo, esse é o recurso principal, o que acontecer com ele vai repercutir no adesivo, na apelação adesiva. Professor, então, se o recorrente do recurso principal desistir do recurso, o recurso adesivo não vai ser julgado? Não. Não. O recurso adesivo depende do recurso principal. Tá aí o grande problema de você recorrer adesivamente. Eu brinco que o recurso adesivo, ele é só em casos de emergência, né? Porque o ideal é que cada parte ingresse com o seu próprio recurso. E aí não tem esse problema, são recursos independentes. Tá? Mas nesses casos que eventualmente eu posso ter perdido o prazo para recorrer e houve sucumbência recíproca, o recurso adesivo pode ser uma saída para você tentar, né, melhorar um pouco a tua situação processual, mas com a consciência de que você está totalmente dependente do recurso principal. Ok? Então, aqui é diferente daquela relação que existe entre a contestação e a reconvenção que a gente estudou anteriormente. Porque entre contestação e reconvenção existe o quê? Autonomia. Aqui existe dependência. Então, veja, aí ele fala que o recurso adesivo vai ser dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente foi interposto, no prazo que a parte dispõe para responder, isto é, prazo de contrarrazões, será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial, ou seja, não dá para recorrer adesivamente em qualquer recurso, mas só na apelação, no recurso extraordinário e no especial, e ele não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível, demonstrando esta relação de dependência que existe entre principal e adesivo. Então, veja. Olha aqui. O recurso adesivo, ele se sujeita às mesmas regras do principal. Ah, tem que ter preparo? Tem que ter preparo. Tem que ter tempestividade? Tem que ser no prazo das contrarrazões. Ok? Vai ter porte de remessa e retorno? Se for processo físico, vai. Ok? Agora, essa relação
de principal e acessório, que é o grande problema do recurso adesivo, é o grande perigo, porque você fica ali na expectativa do que vai acontecer com o recurso principal. Ah, o recurso principal chegou no tribunal e não passou no juízo de admissibilidade. Não foi conhecido. O recurso adesivo não vai ser julgado. E aí, no fim das contas, né, as duas partes vão ficar exatamente como estavam antes. O recorrente não teve o recurso conhecido, não passou no juízo de admissibilidade, e quem recorreu adesivamente, por via de consequência, também acabou ficando sem nada, por causa dessa relação de dependência. Ok? Então, se sujeita às mesmas regras do principal, no sentido de que também tem que haver a demonstração dos pressupostos de admissibilidade, ok? Veja que não é todo tipo de recurso que admite essa interposição adesiva, como nós acabamos de ver. Essa forma de interposição só é admissível na apelação, que é o exemplo mais ilustrativo, no recurso extraordinário, que vai para o Supremo, e para o recurso especial, que vai para o STJ. Beleza? Professor, então eu não posso recorrer adesivamente no agravo de instrumento, por exemplo? Não. Não. No agravo interno? Também não. Nos embargos de declaração? Também não. É só nesses três. Apelação, extraordinário, especial. E eu, inclusive, já vi questão de prova perguntando isso, né? Quais são os recursos que admitem a interposição na forma adesiva? Beleza? Aliás, o recurso adesivo é um tema que, durante certo tempo, ficou meio esquecido pelas bancas. Né? Ficou meio esquecido. Mais recentemente, eu tenho visto algumas questõezinhas sobre recurso adesivo. Tá? Porque nos concursos existe essa questão de determinados assuntos saem de moda e aí, depois de um tempo, acabam voltando. Então, me parece que o recurso adesivo, ele está voltando um pouco na moda. Né? Em que pese, pessoal, como a gente analisou, o recurso adesivo, ele não tem aí nenhuma complexidade. O CPC não traz um tratamento extenso para o recurso adesivo. Basicamente, o que a gente viu aqui do 997 é isso. Parágrafo 1º traz a exigência da sucumbência recíproca, né, que é o grande pressuposto, e o parágrafo 2º que traz essas regrinhas aí da subordinação, os requisitos de admissibilidade, a competência, né, para o órgão julgador, as espécies recursais que admitem a interposição adesiva. Então, assim, o CPC basicamente se limita a isso aqui, tá? Basicamente se limita a isso aqui. Não tem absolutamente nada além. Então não é um tema de grande complexidade. Né? E nem tem muitos dispositivos para serem cobrados. Talvez por isso que o recurso adesivo ele saiu um pouco de moda, né? Até porque chega uma hora que as questões se repetem. Beleza? Mas, basicamente, era isso. Se na tua prova aparecer alguma coisa sobre recurso adesivo, estão aí todas as informações que você precisa saber sobre o tema. Ok? Então, pessoal, sobre recurso adesivo, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Ok? Acho que é um tema de pouca dificuldade, mas, se porventura alguém ficou com alguma dúvida, né, sinta-se livre para me procurar ou nas redes sociais,
ou nos canais do Que Concursos, fique à vontade, beleza? Essas são as informações essenciais que você tem que guardar. Sucumbência recíproca, a relação de dependência com o recurso principal e os recursos que admitem a interposição adesiva. Apelação, recurso especial, recurso extraordinário. Ok? Tranquilo? Bom, pessoal, então, novamente, agradeço aí a paciência de vocês, agradeço a audiência, tá? Não deixem de ler o material, porque eu acho que o exemplo ajuda bastante. Assistam de novo a aula para revisar, beleza? E se vocês acharem aí algumas questões sobre recurso adesivo na plataforma, façam as questões, vocês vão ver que, no geral, não tem nenhuma dificuldade, geralmente as bancas perguntam a mesma coisa, mas se você for fazer uma questão, eventualmente ficar com dúvida, me procura que eu te ajudo aí com o maior prazer, beleza? Gente, muito obrigado, abraço aí para vocês, excelentes estudos, e a gente se vê, se Deus quiser, na próxima oportunidade, na nossa próxima aula de processo civil, tá bom? Até mais!